Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos na página 128 do livro do Padre Rosner sobre Paulo de Tarso. E deixamos, na última leitura, Paulo e Barnabé na sinagoga, entrando na sinagoga, e vamos seguir o que vai acontecer aí nessa sinagoga de Antioquia de Pisídias, né? Uma outra cidade chamada Antioquia, né? Depois da oração, o acólito toma um dos rolos das Sagradas Escrituras, tira-lhe o invólucro bordado com cores vivas e desenrola-o até o ponto onde se havia terminado a leitura do sábado anterior. Feita a leitura, o presidente envia o ministro a Paulo para convidá-lo a tomar a palavra. Paulo adianta-se e estende o braço, como costumavam fazer os oradores da antiguidade. Paulo tinha já se identificado, né, para a comunidade judaica de Antioquia de Pisídias como o doutor da lei, e eles convidam então Paulo a falar, né? Barnabé está com ele, também que se identificou como levita, né? E vamos ver então o discurso do Paulo, né? Os discursos apostólicos de Paulo tinham uma força harmônica, uma estrutura previamente determinada, que era preenchida de acordo com as necessidades do momento. Paulo havia preparado 2 esquemas para as suas pregações doutrinais. Um para os judeus, outro para os pagãos. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 16 a 41, São Lucas conservou-nos as grandes linhas de um desses discursos missionários dirigidos ao público das sinagogas. Consta de 3 partes, divididas entre si pela apóstrofe homens, irmãos, 3 vezes repetida. Os judeus orgulhavam-se dos seus antepassados e jactavam-se de possuir as recordações mais antigas entre os povos. Tinham plena consciência de conservarem uma mensagem que deviam transmitir ao mundo. E essa mensagem resumia-se em 3 pontos: a fé num Deus único, a lei moral transcendente e a esperança da redenção. No mundo de idólatras, entregues a todas as perversidades, conservavam-se por isso como o único povo sóbrio no meio de um bando de ébrios cambaleantes. Toda a história era uma única evocação das magnalia, mirabilia, terribilia Dei, das grandes obras, das maravilhas e do poder de Deus. Salmo 105. Para falar a esse povo, era necessário começar sempre pela história. Com efeito, Paulo começa evocando o modo como Deus conduzira Israel no Antigo Testamento, preparando-o secretamente para a vinda do Messias. Os ouvintes devem ter se entreolhado
com gosto, logo nas primeiras frases. Escutai é um sermão messiânico. Passo a passo, o apóstolo vai desenvolvendo as promessas divinas, todas orientadas para um mesmo ponto: Cristo. Quando chega Davi, orienta imperceptivelmente a linha de pensamento para Jesus, sem abandonar o terreno profético, dizendo que descenderia da raça de Davi. Silencia a falsa orientação do judaísmo desde o cativeiro da Babilônia e faz vibrar o auditório, recordando-lhe o grande movimento popular que 15 anos antes fizera estremecer toda a Palestina e cujas ondas tinham chegado até a Ásia Menor. O batismo do Jordão, a figura profética de João Batista. Na segunda parte, vai direto ao seu objetivo com uma série de proposições muito fortes. O sentido da história não está em Abraão, nem na sua descendência, mas no reino de Deus. Deus realmente enviou aquele em quem todas as promessas vinham desaguar, como os rios desaguam no vasto oceano. Aquele em quem se cumpria o decreto amoroso que abrangia todos os povos, Jesus. Está pronunciada a grande palavra, o nome que é como uma linha divisória entre os povos e os tempos. Ardente, generoso, Paulo explica como se tinham cumprido em Cristo as profecias da morte redentora do Messias que os judeus daquele tempo liam todos os sábados nas suas sinagogas. Refere-se precisamente ao Salmo 21, composto 1000 anos antes e que todos sabiam de cor e reconheciam como um salmo messiânico. É o salmo que Cristo recitou na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu sou um verme e não um homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Esse é o trecho do Salmo, né? Não ressoa já neste Salmo o brado do Gólgota, como se partisse da boca de uma criatura? Na sua ardente loucura nacionalista, o judaísmo oficial aplicava-o às opressões políticas sofridas por seu povo sem nome, despojado, dividido e escravizado, entregue às dores messiânicas de que o grande herói nacional deveria libertá-lo. Mas Paulo faz ver aos seus ouvintes como, na mais trágica ignorância, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes, palavras do próprio Paulo, haviam entregue o Messias como inimigo público ao pagão Pilatos, no qual, inconscientemente, numa sangrenta ironia, testemunhara essa cegueira pela inscrição que mandara pôr na cruz. Essa visão aqui, né, de que o Messias, porque se aplica, né, o que foi escrito no Salmo 21 ao povo e não a uma pessoa, né? Se aplica aqui
esse trecho do Salmo, né? Ao povo judeu, o Messias, certamente, desta interpretação, segue logicamente, né, que o Messias será um grande herói nacional e que virá para libertar o povo, que era exatamente o povo judeu, né, que era exatamente a ideia de Judas Iscariotes. Ele via em Nosso Senhor, não é? Até o final, até talvez antes da Santa Ceia, né? Porque na Santa Ceia ficou tudo revelado para ele, né? Ele via Jesus como o libertador político, né, do povo. E quando ele se decepcionou com nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele o vendeu, né, por 30 dinheiros, e aí se desenrola a paixão de Nosso Senhor. Então, essa visão de Judas Iscariotes era a visão generalizada, né, desse Messias, o que Paulo contrapõe aqui, né? Então, daí a importância e a gravidade, né, do que Paulo fala nas sinagogas. Em Traços Ardentes, o apóstolo explica como esse imbróglio de culpas e erros resultar afinal num cumprimento do plano divino de salvação. Possivelmente, descreveu também aos que o escutavam o que sabia acerca dos protocolos do Sinédrio e referiu o modo como os sacerdotes judeus haviam zombado do Messias moribundo. Se és o Messias, desce da cruz. E a resposta dada pelo agonizante naquela hora fora precisamente o Salmo 21. Como representante messiânico do povo, como rei dos judeus, aqui o Paulo, no parágrafo anterior, né, o padre Rosner se refere às inscrições que, nas 3 línguas, né, a inscrição das 3 línguas que o Pilatos, ironicamente, né, coloca na cruz do Nosso Senhor, né, rei dos judeus, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, como representante messiânico do povo, como rei dos judeus, Cristo proclamara em nome do povo o juízo condenatório. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse povo abandonara o Messias e continuaria errante e abandonado por Deus até que acabasse por reconhecer o seu Messias no fim dos tempos. Realmente, se houve na história uma prova do poder divino, foi justamente o povo judeu. E o segundo significado da resposta do Messias moribundo é este: ele não realizará o sonho judaico de domínio universal, mas sim o anseio nostálgico dos profetas, a conversão e a união de todos os povos sob o signo da cruz, no reino de Deus que abrangerá toda a face da terra. O mesmo Salmo 21 conclui com esta radiante visão do futuro. Hão de lembrar-se do Senhor e a Ele converter-se todos os povos da terra, e diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, porque a realeza pertence ao Senhor, e Ele impera sobre todas as nações. Palavras do Salmo, né? A princípio, o próprio Paulo não soubera interpretar bem essas profecias, mas em Damasco fizera-se a luz. Agora, era sua missão abrir os olhos a todos os povos para que pudessem compreender o plano do amor divino.
será arauto desse plano perante o povo, anunciar-lhe-á o cumprimento das promessas de Deus. Testemunha do ressuscitado, hoje estará aqui na Ásia Menor, amanhã na Macedônia e na Grécia, depois em Roma e por fim na Espanha, e só descansará quando todos tiverem escutado a sua mensagem. Há qualquer coisa de impressionante na sua fé tão segura, na responsabilidade com que encara a missão que lhe foi confiada, na sua fidelidade absoluta. Segunda parte do discurso, né, que nós acabamos de descrever, né? Padre Rosen acabou de descrever. Terceira parte do discurso. Na terceira parte do seu discurso, Paulo dirige-se à experiência íntima de cada um dos ouvintes. Abre aspas. Por ele vos é anunciada a remissão dos pecados e de tudo aquilo de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Por ele é justificado todo aquele que crê. Fecha aspas. Aqui se vislumbra mais uma vez o contraste entre a lei e a graça. A garra leonina de São Paulo. As pretensões judaicas à supremacia religiosa foram superadas por uma mensagem mais elevada, pela intervenção direta de Deus na história. Os chefes da sinagoga permaneciam em silêncio, de olhos fitos no vazio, enquanto os invadia um secreto receio. Quando o apóstolo terminou, ergueu-se um grande rumor de vozes. Os judeus discutiam entre si acerca das provas tiradas do Antigo Testamento, e os prosélitos e tementes a Deus mostravam-se entusiasmados. Não estabelece qualquer diferença entre nós e eles. Entre nós que não somos judeus e eles, né, que são judeus. Não era um mau começo. Do lado de fora da sinagoga, rodearam os dois apóstolos e pediram-lhes que permanecessem com eles e voltassem a falar no sábado seguinte. A pregação havia emocionado a cidade, e durante toda a semana os missionários receberam visitas em casa. Seria verdade o que dissera de Jesus? Paulo vira-o realmente? Os dois amigos mal tiveram tempo de contar em detalhe os acontecimentos de Jerusalém, de que os antioquenhos só tinham tido notícias muito vagas. No sábado seguinte, a sinagoga transbordava de gente, já bem antes da hora, e muitos tiveram que ficar do lado de fora. Os presidentes observavam com irritação que os gentios eram maioria e sentiam-se ameaçados no seu privilegiado feudo religioso. Para eles, a esperança messiânica era uma exclusiva herança nacional que lhes fora confiada unicamente a eles. De má vontade, voltaram a conceder a palavra aos dois estranhos, mas no íntimo estavam decididos a contradizê-los violentamente. Então, aqui se vê, né, toda a oposição que Paulo vai enfrentar durante toda o seu apostolado, né? A oposição dos chefes das sinagogas, né? Barnabé
com suas maneiras cativantes e afetuosas, foi o primeiro a falar. Quem podia zangar-se com um homem assim, de um natural tão manso, que preferiria sublinhar os traços de união e deixar de lado as diferenças? Mas a seguir subiu Paulo ao estrado, pela frase com que encerrou seu discurso, traçando nitidamente a linha de separação, podemos concluir que comentou o capítulo 49 de Isaías. Os judeus sabiam, por Isaías 42, que a missão de Israel consistia em levar aos outros povos a boa nova, espalhando por todo o mundo a verdade da revelação. Mas é precisamente nesse capítulo 49 que Israel toma consciência da sua elevada missão. Abre aspas. Nações, ouvi-me. Prestai atenção, ó povos distantes. Disse-me Javé. Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Eu te constituí luz das nações, para que sejas a salvação até os confins da terra. Fecha aspas. Mas como haveriam de realizar-se essas promessas? O povo eleito tinha sido desmembrado, a casa de Davi fora humilhada, o templo manchado pela abominação dos pagãos. Paulo mostrou-lhes o que havia de significativo no contraste entre essas promessas e a triste realidade do presente à luz da providência. Era precisamente a dispersão do povo que marcava um alvorecer radioso. Sem essa dispersão no meio dos gentios, nunca teria brotado entre os pagãos o desejo de um Salvador, como uma estrela de Jacó a brilhar sobre eles. Os servos de Javé, que se encontravam como homens sem pátria em país estrangeiro, eram os anunciadores da vinda do Messias, da grande luz que havia de iluminar o mundo pagão. O plano de salvação universal, concebido por Deus, não podia dizer respeito somente a Israel. O vaso terreno tinha que se despedaçar para que seu conteúdo se tornasse um bem comum de todos os homens. Paulo fala agora, sem rodeios, de Jesus e diz que os privilégios de Israel chegaram ao fim. O decisivo não é o fato de se pertencer ou não pelo sangue ao povo eleito, mas a fé em Cristo. O decisivo não é o fato de se pertencer ou não pelo sangue ao povo eleito, mas a fé em Cristo, que viera derrubar o muro de separação entre judeus e pagãos. Abre aspas, em Cristo não há diferença alguma entre judeu e pagão, senhor e escravo, homem ou mulher. Todos somos um em Cristo. Fecha aspas, Gálatas 3, 28. Os chefes da sinagoga veem desabar com fragor o muro de separação em que trabalhavam havia séculos, e tomados de fúria, erguem subitamente dos bancos. Uivos e assovios interrompem o orador. Fora! Fora! É um renegado. Não queremos semelhante Messias. Então aqui de novo, os judeus
recusando novamente nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como fizeram quando mandaram crucificá-lo, né? E veja como Paulo leva, né, o seu raciocínio, né, com relação aos judeus. Ele toma as palavras do Antigo Testamento para provar a sua tese, né? Ele não usa nada além da tradição judaica, né, para apontar para Nosso Senhor, né? Usa aqui inclusive a diáspora, né, para dizer que a diáspora já estava nos planos de Deus, né, para servir ao Messias, né, ao se espalharem, né, os judeus estavam cumprindo um desígnio de Deus, cumprindo ao desígnio de Deus de levar aos outros povos a notícia de que haveria um Messias, né, de que os outros povos também esperassem esse Messias. E daí conclui Paulo, né, que o Messias é naturalmente nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que não vem para salvar o povo escolhido, para torná-lo líder mundial de todos os povos, né? Ele vem através dos judeus para salvar todo mundo, né? A inveja e o orgulho nacionalista impedem-nos de chegar à verdade. Mesmo os homens piedosos resistem a receber o ensinamento quando este se opõe frontalmente aos seus preconceitos mais arraigados. Os gentios, pelo contrário, aprovaram os missionários com aclamações de louvor, que contagiaram também os que tinham ficado de fora. Do lado de fora, né? Sobre o estrado, de pé, Paulo esperava em silêncio como uma figura de bronze. O seu olhar estava voltado para dentro, como se falasse com um ser invisível. Mais uma vez, havia soado na sua vida uma hora decisiva. Não dispunha de muito tempo. Num breve instante, enquanto o tumulto rugia furiosamente ao seu redor, tomou a decisão da sua vida, que significaria uma completa revolução para o futuro da Igreja. É possível que o Senhor lhe tenha feito ver nesse instante o seu futuro. Seria perseguido como renegado, e o ódio do seu povo haveria de segui-lo aonde quer que fosse. E como esse povo era terrível no seu rancor. Mas Paulo aceitou o seu destino. Logo que pôde, voltou a pedir atenção do seu auditório e falou com palavras pronunciadas lentamente, vibrantes de emoção e cheias de uma inquebrantável resolução. Abre aspas. Vós éreis os primeiros a quem se devia anunciar a palavra de Deus. Mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Fecha aspas. A decisão está tomada. Daqui por diante, o sofrimento envolvê-lo-á nas suas ondas como um mar insondável. Barnabé pôs-se corajosamente ao lado do amigo, e ambos desafiaram os chefes da sinagoga, repetindo as palavras do profeta. Abre aspas, eu te constituí luz das nações, para que sejas a salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Estas palavras proféticas desarmaram os judeus. Então aqui Paulo toma a decisão do apostolado
com os gentios, né? E, digamos assim, se a gente quiser, né? Esse momento na vida do Paulo, né? É a pedra fundamental, não é? Da civilização ocidental, simplesmente isso, né? É aqui que com essa decisão, Paulo lança a pedra de fundação da civilização cristã, né? Cumprindo, né, o que está escrito em Isaías, né? Ele vai levar a luz para as nações, né? A salvação até os confins da terra, né? Se o povo judeu não quer fazer isso, ele o fará, né? E levará. Por isso nós, tão longe de Israel, né? 2000 e poucos anos depois, somos católicos, né? No fundo, tudo começou com essa decisão de Paulo. Naquele dia, Paulo içou, por assim dizer, a sua bandeira no mastro da barca da igreja, porque foi ele quem melhor e mais profundamente compreendeu o espírito universal do Mestre. A Igreja de Cristo é uma igreja universal, que acolhe no seu seio todas as nações, sem estar vinculada a nenhuma. Para nós, esta verdade é hoje bem evidente, mas para os judeus significava nada menos que uma revolução espiritual. A carne e o sangue, entre aspas, está escrito entre aspas, né? Separam os homens e os povos, e só o Espírito os pode unir. Cristo é o laço de união entre o céu e a terra, entre homem e homem, entre povo e povo. Desde aquele dia, os dois apóstolos já não puderam fazer uso da palavra na sinagoga, claro, né? Instruíram as pessoas que vinham procurá-los no seu domicílio ou em casas particulares, nos terraços e ao ar livre. Cada vez que formavam mais células do misterioso corpo místico de Cristo. Os fiéis reuniam-se todas as noites à volta de Paulo e Barnabé, e mais tarde reunir-se-iam em torno dos presbíteros e catequistas formados por eles. Na epístola aos Gálatas, a eles, né? 6:6, Paulo refere-se a esses catequistas, dizendo, abre aspas, quem é catequizado na palavra, compartilhe seus bens com aquele que catequiza. Fecha aspas. Isto é, em troca dos bens espirituais que recebe, deve dar bens materiais a quem ensina. Que maravilhoso campo de ação se abria diante dos dois, tal como antes havia acontecido em Antioquia da Síria, a original, né? Sem receio de serem incomodados pelos judeus, podiam agora evocar, aos olhos daqueles ouvintes ávidos de salvação, a figura de Cristo crucificado. Gálatas 3:1. Não se tratava já das numerosas e minuciosas prescrições legais sobre os alimentos proibidos, as purificações
e as luas novas, o Deus anunciado por Paulo e Barnabé não era um homem de negócios pedante e calculista, não era um rico proprietário que discutia com seus servos acerca de cada centavo, mas um grande rei que dava a bem-aventurança a todos os pecadores através de sua livre palavra de perdão real. Aqui está toda a questão da liberdade, né? A que os judeus sentiram, né? Ao ouvir as palavras de Paulo e Barnabé, né? A libertação da lei judaica, né? Que era tão prescritiva, né? Nos mínimos detalhes, né? Quanto aos ouvintes, como lhes pareciam agora insensatos, os seus primeiros elementos fracos e pobres, a expressão dos Gálatas, né? Carta aos Gálatas. As lendas sobre o pai dos deuses, Júpiter, sempre à busca de novas aventuras amorosas, e sobre a mãe dos deuses, Cibele, desfeita em lágrimas por causa do seu amado Átis, que fora despedaçado por um javali e depois ressuscitara, cuja imagem era banhada no rio pelos sacerdotes e a seguir transportada num carro puxado por burros e mostrada ao povo em troca de umas moedas. Aqui ele está lembrando, né, a crença dos pagãos, né? Então, de um lado, ele fala como é que é o impacto das palavras de Paulo nos judeus, né, a lei prescritiva judaica. E aqui ele está dizendo o impacto das suas pregações, né, das pregações de Paulo, nos pagãos, nas crenças dos pagãos, né? E aqui tem uma nota de pé de página, quando ele fala da Cibele, etc., né? E tem uma nota até bastante longa, dizendo o seguinte: o principal templo de Cibele, mãe dos deuses, encontrava-se em Pessenunte, ao norte de Antioquia, e os sacerdotes eram em parte frígios e em parte gálatas. Por todo o lado, nas paredes rochosas, nos vales e bosques, haviam estatuetas e altares dedicados à deusa Mãe. Hordas inteiras de sacerdotes percorriam os campos e aldeias, carregando aos ombros uma imagem velada da deusa, ao som de símbolos, flautas, tímpanos e tambores. Aqui no livro tem uma escultura que está no Museu do Louvre da deusa Cibele, né? Aqui um alto relevo, né, da deusa Cibele. Os seus cultos orgiásticos, as suas danças sagradas, terminavam frequentemente em verdadeiras orgias de sangue e mutilações auto-infligidas num verdadeiro frenesi de fanatismo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, referindo-se aos judaizantes partidários da circuncisão, abre aspas, oxalá fossem mesmo mutilados os que vos perturbam, Gálatas 5,12, alude sarcasticamente a essas práticas dos sacerdotes de Cibele. Não nos há de estranhar, portanto, que as delirantes seitas dos montanistas e dos derviches
se tem originado precisamente nesta região. Por toda a parte onde a humanidade passou, gradualmente da dependência exclusiva de uma economia agrária para uma forma de vida mais civilizada, encontramos esse culto primitivo a uma divindade feminina e ao seu favorito, filho ou esposa, filho ou esposo. São Cibele e Átis na Frígia, Ishtar e Tamuz na Mesopotâmia, Ísis e Osíris no Egito, Astarte e Adonis entre os fenícios. O drama místico da deusa-mãe e do deus da vegetação e do crescimento, que morre e ressuscita todos os anos, costumava celebrar-se na primavera e simbolizava o ciclo agrícola. Arar, fecundar a terra, semear e colher. Apesar de aparecer por toda parte deformado e manchado pelo demonismo, esse culto exprimia, na sua origem, o reconhecimento de um dos grandes mistérios universais, o da fecundidade e do crescimento no seio da natureza. Para o homem, que começou a sulcar a terra com o arado e a domesticar e criar animais e plantas, essas ações não constituíam meras atividades técnicas ou econômicas, mas um verdadeiro serviço sacerdotal. Analogamente, todo o progresso humano primitivo, do cultivo da terra até a constituição de estados e colônias e do próprio império, revestiu-se inicialmente de um caráter sagrado. Se despojarmos o que há de genuinamente religioso nesse antigo paganismo do seu envoltório de superstições sangrentas, veremos que semelhante atitude não representava um obstáculo à atuação do apóstolo dos gentios, mas antes uma verdadeira preparação para o Evangelho. Todas essas lendas e mitos não eram, na verdade, mais que imagens turvas e obscuras, pálidos vislumbres e premonições acerca do autêntico Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e que falou do grão de trigo, que tem de ser enterrado e morrer para ressuscitar e dar fruto. O grande trabalho de Paulo na Ásia Menor, e não foi pequeno, como podemos ver pelo ambiente religioso no seu tempo, foi conduzir esses elementos tão pobres até a verdade plena. Então aqui é uma bela explicação, né, do fundamento primitivo, né, desses cultos que depois se transformaram, né, em cultos, em orgias, né, mas que no seu nascimento esses cultos tinham algo de sacerdotal, né, de certa devoção, né, àquele mistério da fecundidade na terra que ninguém entendia, né? Então, voltando ao texto, só para acabar o parágrafo aqui, nós estávamos falando das estatuetas que estavam distribuídas por todos os lugares, né, florestas até, e moedas, etc., da Cibele, né? Como lhes parecia agora ridículo o deus Lunus, que tinha uma cara tão estúpida. Ninguém podia dizer quando e onde esses deuses tinham vivido. Quanto mais de perto se estudavam essas figuras, mais incríveis se tornavam. Isso depois da pregação de Paulo, né? Deste maravilhoso Cristo, porém, sabias que vivera na terra 15 anos antes, que os seus amigos ainda existiam, que aparecera a Paulo e o mandara ter com eles, os Gálatas, né? Aqui no Gálatas 4,
versículos de 4 a 7. E como sabia libertá-los do pesadelo constante dos demônios e do medo dos fantasmas. Hoje em dia, custa-nos muito fazer a mais pálida ideia da opressão que as superstições exerciam sobre a alma dos antigos. Era, na verdade, uma tirania satânica, análoga à crença medieval nas bruxas, que, por sua vez, não seria senão uma sobrevivência do paganismo. Então vamos terminar aqui, né, nessa belíssima imagem que o padre Rosner trata, né, de como é que as palavras de Paulo soavam, né? Essas palavras de Paulo e Barnabé soavam para a comunidade judaica, que aqueles judeus que iam à noite conversar com Paulo e Barnabé, de um lado, como libertação dessa lei minuciosa judaica, não é? Desse Deus, como ele fala aqui, né? Desse Deus, o que ele fala aqui, gente, que Deus não era um homem de negócios, né? Pedante, calculista. Então, desse Deus, homem de negócios, isso soava aos ouvidos dos judeus. E como soava a pregação de Paulo ao ouvido dos pagãos, que era também palavras de libertação, mas libertação do peso das superstições pagãs. Não é? As duas visões que esses dois tipos de pessoa, né, tinham das palavras de Paulo e Barnabé: os judeus e os gentios, né? Então termino aqui na página 134. Amanhã, se Deus quiser, nós começamos logo na página, no início da página 135, né? Então pergunto se tem alguém que tenha alguma observação ou pergunta a fazer aqui. Então hoje nós partimos da sinagoga, né, em que Paulo se encontrava para o seu primeiro discurso, até ao apostolado de Paulo e Barnabé, longe da sinagoga, agora em casas de particulares à noite, né, na cidade. Então está aberto aí o espaço se alguém quiser comentar. Então, não tendo nenhum comentário, eu encerro então. Deus lhes pague a paciência e a presença. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo a partir da página 135, início dela. Fiquem com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.